Bom dia a todos que já estão aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir? Bom dia, Ellen. Bom dia, Érica. Bom dia, amor. Vamos aguardar só mais um pouquinho. Bom dia, Vivi. Bom dia, Gui. Bom dia, Irã. Bom dia a todos que estão entrando. Vamos aguardar só mais um pouquinho. O professor Antônio pediu para participar. Quem puder convidar os amigos, familiares, vai ser uma live bem bacana sobre a saúde da mulher, é bem importante. O professor Antônio, ele é fisiologista, ele também é preparador físico, inclusive ele é meu professor, né, na academia, e convidei ele para essa live para falar um pouquinho sobre a saúde da mulher. Bom dia, professor José Alexandre, grande amigo da Cruz Vermelha. Professor Antônio chegou aqui. Antônio, tá me ouvindo? Vou te enviar uma solicitação.
Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Tudo! Joia, maravilha! Que maravilha, nossa! Aí, nosso, de domingo, a gente aqui passando informação para as pessoas, né? Isso. Estar com vocês. É maravilhoso, né? É a bênção de Deus poder estar no domingo, uma hora dessa, passando O seu informações aniversário positivas, é exatamente. necessárias. É. Pessoal, vou falar um pouquinho. O professor Antônio, hoje é aniversário dele, Gente, né? é verdade. Quero Hoje, começar agradecendo pela sua participação aqui comigo. O obrigado. Antônio é um grande profissional, eu tenho observado muito todo esse tempo que a gente se conhece, um ano mais ou menos, né? Que a gente se conhece. Ele é meu professor lá na academia, tem feito um trabalho maravilhoso comigo, acabou com as minhas dores nas costas. E assim, ele faz um trabalho maravilhoso com as pessoas. Além dele cuidar da parte da saúde do corpo, física, né? Eu percebo que ele trabalha muito a parte da saúde mental com as pessoas que estão ali com ele. Ele é um ser humano que ele passa muita seriedade, muito, muito amor pela profissão. Você percebe que ele faz tudo com muito amor com as pessoas. E, e eu admiro muito o trabalho dele, por isso que eu convidei o Antônio para estar aqui hoje, né? Domingo é o dia que a gente conseguiu combinar para que os dois pudessem, porque os horários que ele podia eu não podia, e os horários que eu podia ele não podia. Mais ou menos assim. Então, conseguiu conciliar os dois horários no domingo. E por que não começar o domingo falando um pouquinho da saúde da mulher, aproveitando que estamos no mês de março, que é o mês da mulher, né? Dia 9 foi o Dia das Mulheres, parabéns a todas as mulheres que estão aqui. E aí, vamos iniciar. Eu gostaria que o Antônio falasse um pouquinho da profissão dele e um pouquinho dele. Pode começar, Antônio. Perfeito, sem problemas. Vamos lá. Bom, como todos já sabem, meu nome é Antônio. Eu sou formado em Educação Física pela Unib, sou licenciado e bacharel em Educação Física pela Unib, sou especialista em Fisiologia do Exercício, na aplicação do treinamento, na prescrição do treinamento em academias e clubes pela UGF, sou especialista em Fisiologia do Exercício na prescrição do treinamento, né, e também na avaliação física e iniciação à pesquisa científica pela FMU. Sou especialista em fisiologia humana pela Duke University e também tenho introdução na biologia do câncer pela John Hopkins. E atualmente eu faço especialização em saúde mental e psiquiatria pela USP. É isso. E tem outros, mas os principais são esses. Bom, para mim é uma honra poder estar aqui na semana não só da mulher, né? Porque não é só a semana, é o ano da mulher, né? Todos os dias são os dias de vocês são especialíssimas, né? Nós homens devemos o paraíso a vocês, só não temos o dom de oferecer isso, mas devemos o paraíso a vocês. Eu digo isso. Eu entendo que a saúde da mulher é algo imensurável e que precisa ser tratado com carinho e atenção. Precisa ser fundamental que os profissionais da saúde possam desmistificar isso e explicar, informar e dar condições para que as mulheres possam, quanto mais, poder embasar esse fator primordial que é a saúde da mulher. Muito bom, Antônio, muito bom. Parabéns pelo seu trabalho mais uma vez, né? No final eu vou falar mais um pouquinho. Só retificando, eu falei dia 9, dia 8, Dia das Mulheres, né? E eu falei, nossa, É... dia... é que o mês todo é das mulheres, então a Não, não gente é nem só o fica. dia 8, todos os dias são o dia das mulheres. Nós temos que conquistar vocês todos os dias. Exatamente. Bom, pessoal, eu convidei o Antônio porque
todos sabem que eu estou à frente aí da densitometria óssea. Tenho participado mais como telespectadora e junto aos médicos do HC, com várias pesquisas, não só com as mulheres, mas com outros tipos de pesquisa também. É algo que tem me chamado muita atenção na densitometria óssea. Foi por esse motivo que eu iniciei o perfil, né? Pensando nessas pesquisas que estão vindo e contribuindo com a população em geral, mulheres, homens. A gente faz esse destaque com a mulher porque a gente sabe que a mulher, com o decorrer da vida dela, desde a puberdade, ela é que sofre mais com a ação dos hormônios do que os homens, né? Então, a Verdade. mulher, ela tem os seus níveis instáveis e estáveis, né? Por conta dos hormônios durante toda a vida dela, né? Até essa semana foi muito engraçado, eu com as minhas alunas da mamografia, e a gente conversando um pouco sobre isso, e elas falam assim, ou seja, professora, mulher não tem um minuto de paz. É mais ou menos assim. Mas a gente tem, ao mesmo tempo que a gente tem essas estabilidades e instabilidades, a gente também, nossos hormônios ajudam a ser uma pessoa mais forte, né? Mais desafiadora. Então, a gente tem muita coisa boa para compensar, né? E aí, por conta dessas pesquisas e observando o trabalho do Antônio, eu comecei a perceber como a atividade física ligada a uma boa alimentação, né, e também a uma boa saúde mental, contribui muito para uma vida muito melhor para a mulher, né, para todos, mas hoje o nosso foco é da mulher. E aí, Antônio, eu queria que você falasse um pouquinho, é, por você ser professor e fisiologista, que você falasse um pouquinho qual o objetivo da fisiologia do exercício na saúde da mulher. Tá legal, perfeito. Bom, vamos lá. A fisiologia do exercício é a ciência que estuda o efeito agudo e crônico do exercício físico no organismo do ser humano, né? Então, assim, tanto por ser fisiologista formado em especialista em fisiologia do exercício, quanto em fisiologia humana, eu tenho essa prerrogativa como parte da minha vida. E eu procuro compreender bastante isso, entende? Infelizmente, né, nós homens não podemos compartilhar com as mulheres dessas dores, desses momentos difíceis que são a menopausa, né? Nós só compreendemos, tentamos compreender, mas é uma fase dificílima, né? Tenho acompanhado muitas mulheres, né, durante essa fase, e eu digo para você, deve ser horrível, porque assim, tenta imaginar, você está deitado na cama e de repente, do nada, da cintura para baixo, sua perna começa a esquentar de forma abrupta, e você vai, descobre a perna e cobre a parte dos membros superiores porque está frio, mas embaixo está quente. Ao mesmo tempo, você tem o efeito agudo da oscilação dos hormônios. Então, assim, vem uma sensação de raiva, melancolia, tudo isso ao mesmo tempo. Então, assim, deve ser horrível. Nós, homens, não temos. Não podemos sentir isso e nem podemos compartilhar a dor de vocês. Então, assim, fica aqui meu reconhecimento, né? Porque, assim, nós homens, que seríamos de nós sem vocês, mulheres, né? Vocês são maravilhosas. Vocês são espetaculares, porque nós não conseguimos fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Se falar para um homem ferver a água do café, ele ferve o pó e queima o café, e queima a água. Porque é difícil, para nós é difícil. A verdade é essa, né? Então vocês, mulheres, são a segunda, mas a principal criação de Deus, é o que eu acredito. Com relação à menopausa, um dos fatores que influenciam na menopausa e muitas mulheres deixam passar despercebido é o fator da sarcopenia, tá bom? Por quê? Porque durante a menopausa você tem aquela oscilação hormonal, que é normal e ruim, tem também o efeito da sarcopenia, que normalmente ele vem depois dos 60 anos.
Mas em algumas mulheres, você vê ele aparecendo ali com 45, 50 anos. O que é o efeito da sarcopenia? É quando o estômago ele absorve de forma mais lenta as proteínas necessárias, né, as enzimas, para que o organismo se mantenha ativo, no sentido da musculatura. Então, dessa forma, quando você tem o efeito sarcopênico, você absorve menos proteína, menos proteína. Dito isso, quando você come a carne, quando você ingere a carne, você vai lá e mastiga um filé de frango e tal, ele chega no seu organismo, ele tem 2 a 3 horas para ele ser absorvido. Depois disso, ele tem que continuar o caminho dele, ou então você começa a sentir ânsia de vômito. E o seu organismo tenta colocar ele para fora, porque ele, desculpa, que ele começa a entrar em estado de poder fazer, certo? Quando isso, a pessoa tem menos proteína. Então, assim, normalmente o que eu peço? Quando a mulher chega para treinar, um exemplo, e eu faço uma avaliação física, deu tudo ok, mas eu observei que ela está aparentemente sob o efeito da sarcopenia, eu peço uma avaliação, um hemograma completo. O que é isso? Ela vai fazer um hemograma completo, onde vai aparecer lá quais as proteínas que ela tem, né, quantidade, tanto enzimas, proteínas em quantidade, e aí precisa estar dentro do esperado. Se estiver abaixo, quer dizer que ela já está sofrendo por conta da sarcopenia. E o que a sarcopenia faz? Ela faz com que o seu organismo, pelo fato dele ter menos proteína disponível, ele começa a se auto-alimentar. Entende? É parecido com o efeito do câncer. Quando a pessoa está numa fase avançada do câncer, ela perde a fome e o organismo dela começa a se autoalimentar, né? E aí ela começa a perder proteína. O próprio músculo se alimenta dele mesmo, entendeu? Então, isso para a mulher é difícil, porque o efeito disso é que a pessoa vai ter diabetes, vai aumentar a pressão arterial. Por quê? Porque você tem menos músculo. Você tem menos quantidade de proteínas disponível. Como o seu músculo está diminuindo de tamanho, a contração fica menor. Você tem uma amplitude do músculo menor fazendo contração. Você acaba utilizando menos glicose, menos gasto calórico. E aí você acaba tendo um trânsito disso na musculatura. E isso vai gerar o quê? Maior quantidade de insulina no músculo. Por quê? Porque você tem mais mioglobina dentro do músculo. Como você tem mais mioglobina, você vai ter que disponibilizar mais insulina para controlar isso. Porque esse trânsito da mioglobina não está acontecendo. Porque não está havendo contração muscular. Não está havendo tensão mecânica dentro do músculo. Ou a tensão mecânica está inferior à quantidade de mioglobina disponível. E isso vai gerar o quê? Mais quantidade, cada vez mais quantidade de mioglobina. E aí, cada vez mais o seu pâncreas vai inserir mais insulina. E você vai ficar pré-diabético. Entende? Então, um dos efeitos da sarcopenia é isso. Automaticamente, quando você tem menos contração muscular, quando você tem menos tensão mecânica, o que você tem? Menos tensão nos ossos. Por quê? Porque os músculos, eles estão inseridos onde? Nos ossos. Então, tenta imaginar. Você tem a musculatura que está inserida no fêmur, que seria o quadríceps, o posterior da coxa, o tríceps sural, o tríceps tibial. E aí, essa contração, ela fica menor. E vai diminuindo. Então, o que acontece? Quando você tem menos contração naquela região, você tem menos solicitação dos ossos. O que os ossos faz? Vamos pensar? O organismo humano, ele é perfeito. Ele não desperdiça nada. Ele utiliza tudo. Então, assim, produz energia, utiliza até os restos
da formação da energia, entendeu? Então, assim, vou dar um exemplo para vocês. Por que que fala que não, por que que o atleta de alto rendimento não pode tomar hormônios? Por que que a lei, a diretriz do Comitê Olímpico proíbe isso? Por quê? Porque isso está fora dos padrões. Só que tem um porém. Quando você injeta hormônio de forma exógena, o seu organismo, de forma endógena, deixa de produzir, porque ele sabe que está vindo de fora. Então ele vai economizar e vai deixar de produzir. A mesma coisa está relacionada aos ossos. Quando você diminui a tensão mecânica nos ossos, você diminui a formação de osteoblastos e aumenta a osteoporose. Por quê? Porque você tem menos tensão mecânica. Entendeu? Como você tem menos tensão mecânica por conta de falta de exercício e, ao mesmo tempo, você está na menopausa, tem uma oscilação hormonal, você vai deixar de produzir osteoblastos. Ao mesmo tempo, você vai potencializar a osteoporose. Então, a mulher que está na menopausa, não só na menopausa, eu digo que por toda a vida, tanto homem quanto mulher, precisa participar, precisa fazer parte de um programa de exercício físico regular. Não estou falando de atividade física, tá, gente? Eu quero deixar bem... meus cachorros, a Mora e a Cara. O que é atividade física? E qual a diferença da atividade física para o exercício físico? Olha só isso aqui. O que eu estou fazendo? Uma atividade física. Entendeu? Isso é uma atividade física. Então, quando você vai no médico, que o cardiologista fala, olha, você precisa fazer uma caminhada de pelo menos 30 minutos por dia, de 20. Primeiro ponto, é porque ele não pode prescrever exercício físico para você. Segundo ponto, é porque ele leu o seu hemograma e viu que você está lascada, não tem nada, não está fazendo exercício físico, sua glicemia, sua hemoglobina glicada está alta, você está pré-diabética, ali em torno de 5,7, você está com colesterol alto, com triglicéridos alto, ele fala, filha, vai fazer uma caminhada. Por quê? Porque para quem não está fazendo nada, qualquer merda serve. E ele não pode prescrever exercício físico. Entende? Mas, se você participa de um programa de treinamento, isso vai ter um efeito amplo dentro do seu organismo. Ou seja, você vai ter um efeito agudo, subagudo e crônico na fisiologia do seu corpo. Entende? Então, assim, não só o efeito da menopausa vai potencializar a osteoporose, como também a inatividade. Então, assim, qual que é a diferença entre o exercício físico e a atividade física? O que é atividade física? Se você passar o dia inteiro assim, ó, abrindo e fechando a boca, você está fazendo uma atividade física. Vai mudar o que na sua vida? Nada. Nada. Ah, eu vou fazer uma caminhada de 30 minutos por semana. Beleza, para quem não está fazendo nada, qualquer merda serve. Ah, então eu vou entrar em uma academia, fazer uma avaliação física e irei participar de um programa de exercício físico regular. O que é exercício? Aí agora eu vou explicar para vocês. Se você faz uma caminhada e desce 2 pontos antes de ônibus, 2 pontos antes da sua parada, e você caminha 15 a 20 minutos até chegar à sua casa, você está fazendo uma atividade física. Mas só que se você marcar o tempo que você leva até a sua casa e tentar diminuir esse tempo acelerando o passo, aí passou a ser um exercício físico. O que é exercício físico? É quando você tem um objetivo, uma meta, e você cumpre as metas. 3 séries de 12, 3 séries de 8, 3 séries de 15, 3 séries de 20, tudo isso a ciência explica. Então, o ideal seria que você o ideal é que, né, você tenha um objetivo final na prática do exercício físico regular. Entende? Então, assim, mas só que eu fico estressada quando eu estou de TPM. E eu não entrei na menopausa ainda, mas eu fico subindo parede.
A prática do exercício físico regular vai diminuir isso. E agora nós homens, né? Eu vou dizer para você uma coisa que nós homens não temos, mas que vocês têm, que é positivo. Durante a menstruação, alguns 4, 5 dias antes da menstruação e 4, 5 dias após ela, vocês têm um aumento hormonal. É como se vocês tivessem tomado bomba. É aquilo que os fisiculturistas fazem. Vocês têm isso naturalmente. Então, se vocês praticam exercício durante a menstruação, você potencializa o efeito do exercício físico. Então, se você está fazendo para ganho de massa muscular, isso vai aumentar exponencialmente durante a menstruação, porque a força de vocês é maior. Ah, mas eu coloquei o DIU e eu não tenho menstruação, mas o efeito continua, não tem conversa. Toda mulher que coloca o DIU, ela tem todos os sintomas da menstruação, ela só não menstrua. Então você vai ter o aumento exponencial dos hormônios. Então vocês só treinar que isso acontece. Então assim, além da osteoporose, durante a menopausa, você tem vários outros efeitos, inclusive a sarcopenia. Isso é ruim, entende? E ela gera problemas, fatores que vão irradiar em você o aumento das comorbidades degenerativas não transmissíveis, que é o quê? Diabetes tipo 2, o aumento não, né? O aparecimento da hipertensão, colesterol, triglicéridos e osteoporose. Esse é o segredo, que as pessoas não falam. E tem um fator fundamental. Vocês, mulheres, quando vocês têm uma vida sedentária, vocês não praticam exercício físico regular, além de vocês potencializar o efeito da osteoporose por conta da sarcopenia, vocês têm a flacidez do assoalho pélvico. Então, muitas mulheres ali com seus 60, 70, 80 anos têm incontinência urinária. Por quê? Por conta disso. E o exercício físico regular vai melhorar isso. Vai potencializar os seus músculos para que vocês não tenham incontinência urinária. É isso. Bom, complementando um pouquinho, muito bom, Antônio. Complementando um pouquinho sobre o que você falou, é, lembrando as pessoas que a osteoporose tem seus fatores de risco, né? E os fatores de Sim. risco da osteoporose são exatamente o que o Antônio falou: sedentarismo, o alcoolismo, né? O cigarro é um grande fator. Então, são processos que contribuem para a má formação da matriz óssea, né? Então, a gente tem o osso, que ele é todo formado por uma matriz, que nessa matriz a gente engloba várias células, né? Para que aconteça a composição desse osso. E aí, por algum motivo, a gente vai ter uma falha nessa sintetização, né? E às vezes, e aí a gente não percebe ainda quando a gente ainda está numa idade que a gente se considera novo. Mas quando a gente for mais velho, a gente já começa a sentir já as respostas de como foi a nossa vida, né? Então nós temos escolhas, né? Então, assim, eu já vi gente falando assim, quando eu for mais velha, eu não quero depender de ninguém, eu quero andar sozinha, eu quero bater perna, eu vou ter me aposentado, eu não quero ficar dependendo das pessoas, não quero ficar doente. Mas o que você está fazendo antes disso, né? Tem um artigo da Unifesp que fala que em 2030 nós vamos ter os jovens de hoje, muitos com osteoporose, muitos. Então, a incidência de osteoporose vai aumentar muito. Consequentemente, vai aumentar o quê? Fraturas por fragilidade óssea, né? E na mulher, o que é mais acometido? A coluna e o antebraço, né? Já nos homens, o que é mais acometido? No quadril. Não que a mulher também não seja acometida no quadril, mas eu estou dizendo por incidências, né? E tudo que o Antônio falou tem muito sentido, né? A ciência comprova isso, que o exercício físico ele é primordial na saúde dos ossos,
Assim como também a captação de nutrientes. Então, também os exercícios eles não vão só estar ajudando a depositar uma energia, é, como o Antônio falou, um mecanismo ali dentro, no músculo, né, para proteger o osso, né? Mas também ele vai ajudar o quê? Na sintetização também dos nutrientes, né? Em absorver esses nutrientes para ajudar na sintetização da matriz óssea. É um assunto muito bom. Se deixar, a gente fica horas falando sobre isso, porque quando a gente começa é como se fosse um joguinho de Lego, né? Então, quando a gente começa a pegar as pecinhas e colocar uma em cima da outra, encaixar as peças, a gente vê o sentido que tem tudo isso e a gente começa a dar mais valor para o cuidado do nosso corpo, né? Então, principalmente as mulheres, parabéns aos homens que já seguem isso, né? De estar fazendo uma atividade física, as mulheres também, mas é importante que que o exercício físico não seja uma obrigação, mas sim um prazer. Teve Verdade. uma vez que eu fui na academia e aí eu falei assim pro professor, falei, prof, hoje eu não vou, hoje eu não tô legal, tô com cólica, não tô bem. Aí ele falou assim, aí que você tem que vir, não, pode parar, pode vir. E eu fui, aí ele deu aquela aula, foi muito interessante, porque a aula dele é muito gostosa. Ele coloca a gente para fazer exercício, ele fica lá na frente da gente, aí ele começa daquela aula de fisiologia, e ele explica muito sobre isso. Então, e aí ele faz passar o tempo. Então, quem é que já subiu numa esteira e tá lá um tempão caminhando, né? E aí fala assim, ai meu Deus, não passa logo, e você fica olhando as horas passarem. Quando o Antônio começa a dar a aula dele, às vezes ele até faz uma oração lá com a gente, fala um assunto bíblico. Então, por isso que eu falo, ele trabalha não só a saúde do corpo, né, a fisiologia, mas também a saúde mental. E aí quando você vai ver, você já passou um tempão lá na esteira e sem sentir, né, faz os exercícios, né, sem sentir. Isso é muito bom. Então, eu acho que todos nós ainda temos tempo de correr atrás do prejuízo, né? Para quem faz um exercício físico, antes de eu entrar na academia, eu era adepta à atividade física. Então, eu ia lá uma vez na semana fazer uma caminhada. Depois eu comecei, antes de entrar na academia, o Antônio até falou: Ah, eu vejo lá que você caminha bastante. Comecei com as caminhadas mais intensamente, né? E aí comecei com as corridinhas leves, aí comecei a fazer algumas trilhas, né? Hoje eu não tenho mais tanto tempo, eu gosto de fazer isso na parte da manhã ou da noite, né? Eu tenho essa minha preferência. Mas quando eu termino de trabalhar, eu vou lá um pouquinho, vou na academia, aí eu me sinto renovada para continuar trabalhando ainda no terceiro turno, né? Que eu falo. Então, o exercício físico é fundamental na nossa rotina, a absorção de nutrientes, né? Tem muita questão que a gente fala das vitaminas, né? Que É depois eu verdade. quero que o Antônio fale um pouquinho sobre elas, né? Antônio, tem uma pergunta aqui. Uma seguidora perguntou: isso acontece com a pessoa que come pouco, ou seja, não se alimentar bem? Então, o Eu que acho que pode acontece? ser. Se Não, o comer que- pouco é sinônimo de que não se alimenta bem. São duas coisas completamente diferentes. Comer pouco e se alimentar bem, comer pouco e se alimentar bem é diferente. Porque às vezes você come pouco, mas se alimenta bem. Então, assim, você come pouco, arroz, feijão, salada, carne, e se alimenta bem. E tem pessoas que comem muito e se alimentam mal. Comem bastante lanche, McDonald's, essas porcarias aí, entendeu? E não funciona. Então, assim, o que funciona com exercício físico regular? Vamos lá. Vamos imaginar aqui, vamos comigo. Pessoal, mulheres, vamos comigo. Vamos fazer o imaginário, vamos partir do imaginário. Vamos imaginar uma mulher de 50 anos que entrou na menopausa aos 45 anos e ela está tendo oscilação hormonal e automaticamente ela tem oscilação emocional. Perfeito? Perfeito. E ela aos 50 anos, a vida inteira, até os 50 anos, nunca praticou exercício físico regular e de repente o médico falou: olha só,
senhorita Maria, você tem 50 anos, seu colesterol está alto, você está pré-diabética, está com 5,7 de hemoglobina glicada, está com a média de glicemia de 108 e seu colesterol também está alto. Então você precisa praticar exercício físico. Não vou prescrever remédio agora, farmacológico, mas daqui a 3 meses você vai voltar aqui. Se você não estiver praticando exercício físico, irei prescrever remédio para você. A mulher, aos 55 anos, a Maria, ela vai lá e procura uma academia. Gente, uma coisa é fundamental, que a academia pode ser onde ela estiver. Ela precisa solicitar que você faça uma avaliação física. E na avaliação física, ali vai aparecer se você tem algum problema cardíaco ou hipertensivo, vai aparecer. Fez a avaliação física, tá tudo ok? Começou o programa de exercício físico regular. Então eu gostaria que vocês compreendessem que como funciona a aderência ao programa de exercício físico regular. Como funciona? Você começa o programa de exercício físico regular, o que você quer fazer? Selfie. É normal, faz parte. Fazer selfie, postar, ver as pessoas curtindo, que você tem uma vida nova, uma vida diferente, que você agora está fitness. Isso é normal, acontece. E automaticamente você começa a mudar o seu hábito de vida. Só que, como eu falei para vocês anteriormente, lá no início, que a fisiologia do exercício é a ciência que estuda o efeito agudo, subagudo e crônico do exercício físico regular. Então, agora eu vou traduzir isso para vocês. O que é o efeito agudo do exercício físico? É aquilo que acontece durante o exercício físico. Então, você está se exercitando. A Maria, de 50 anos, começou o primeiro dia de exercício físico. O que está acontecendo com ela? Ela está melhorando a sensibilidade aos hormônios excitatórios. Quais eles? Ocitocina, ocitocina, endorfina, serotonina e irisina. Então, começou ali. Está fazendo exercício físico regular. Após 15, 18 minutos, você aumenta a produção do GH. É natural. O seu corpo vai produzir mais GH. Automaticamente, após 15, 18 minutos, você começa a aumentar, você tem uma descarga de hormônios excitatórios, ocitocina, irisina, endorfina, e aí você começa a sentir prazer. Tem pessoas que começam a se exercitar e após 15, 20 minutos começam um soninho, dá vontade de ir no banheiro urinar. Isso é o efeito, é natural, porque você também tem um aumento da adrenalina e noradrenalina. Esse efeito, ele é agudo, acontece durante o exercício. Qual é o efeito subagudo? Você tem o efeito hipotensor, grava isso, hipotensor. O que é o efeito hipotensor? É quando o seu organismo se autorregula e controla a sua pressão arterial. É como se durante o exercício você tomasse uma dose de losartana, um comprimido de losartana e losartana e tem uma outra, agora falhou o nome aqui, daqui a pouco o Google lembra. Você tem uma dose de remédio para hipertensão durante o treinamento físico. É como se você tivesse essa dose e o seu próprio organismo vai se autorregular a sua pressão arterial. Ele vai mexer onde? No sistema renina, angiotensina, aldosterona. Entendeu? Esse efeito, ele se prolonga durante o exercício, entende? Aí, após o exercício, 24 horas, você tem o efeito hipotensor, você tem aquelas dores que você sente que trabalhou musculatura, e aí o seu próprio organismo produz a inflamação e o remédio contra a inflamação. E isso vai funcionar onde? Contra o colesterol, vai limpar tudo. E aí você tem o efeito crônico, que é esse, e você tem o efeito mais longo, que é de 3 meses, que você começa a ver os resultados. E um dos resultados que você tem dentro do efeito
Subagudo é o organismo no sentido do estômago. Nós, seres humanos, temos 2 hormônios, tem outros vários que já estão sendo aceitos pela ciência como parte, desculpa, do sistema de digestão, do sistema digestório, mas nesse momento eu quero falar com vocês 2, que é a grelina e a leptina. Quando você treina, quando você faz exercício físico regular, você melhora a sua sensibilidade à grelina e à leptina. Quem são a grelina e a leptina? A grelina é o que dá a você a fome. E a leptina é o que dá a você a sensação de saciedade. Dito isso, vamos supor que você está com 50 anos, como a Maria, que eu falei para vocês, que o médico receitou exercício, falou para ela procurar uma academia, ela começou a treinar, e ali após 15, 20, 30 dias, ela vai começar a ter o efeito do exercício físico na sensibilidade a esses 2 hormônios, grelina e leptina. Então ela vai sentir mais o sabor dos alimentos através da grelina e automaticamente ela vai ter a saciedade pontual. Ela não vai comer mais do que precisa. Entende? Automaticamente, com o exercício físico, você tem o aumento da sensibilidade à grelina e à leptina, você reduz o efeito da sarcopenia, que é o efeito da velhice, né? Que seria da idade, do envelhecimento, que diminui a sua absorção das proteínas, né? Das enzimas da proteína. Então, você aumenta a sua sensibilidade à grelina e à leptina e automaticamente você aumenta a sua capacidade de absorção das proteínas essenciais, principalmente de cadeia fechada. Então, o exercício físico vai fazer isso. Automaticamente você vai diminuir ou minimizar ou cessar o efeito da sarcopenia. E também o efeito do envelhecimento. Aí você fala para mim, prova para mim. Eu provo. É só entrar na revista aí, no Google, dar um Google e pesquisa. Ex-atletas de alto rendimento que durante a sua juventude praticaram exercício físico e competição e mantiveram o treinamento físico ao longo da vida e hoje está com 60, 70, 80 anos, estão fortes fisicamente, cheios de musculatura e não tem o efeito da sarcopenia, não tem osteoporose e não sentem ou quase não sentem o efeito da menopausa. É isso. Come pouco, mas coma o suficiente. Que aula, bacana, Antônio. A Alessandra, ela quer saber qual que é o tipo de cálcio que fixa melhor alguns minerais como carbonato, citrato, fosfato, ou até outros. Qual que é mais recomendado? Então, vamos entender o seguinte, durante a sua alimentação você tem um combo. Você vai lá e se alimenta arroz, feijão, carne, salada, beleza? Beleza. Qual seria a alimentação correta? Então agora eu vou passar para vocês, tá bom? Como profissional. Você vai sempre fazer 3 por 1. 3 quantidades de arroz para 1 de feijão. Então, se são 3 colheres de arroz, é 1 de feijão. Quanto você precisa de carne por dia? Você vai olhar a sua palma da mão, é isso que você precisa de carne por dia. Se você é uma pessoa ativa. Se você é fisiculturista, vamos colocar assim, uma pessoa ativa, ela precisa de quanto? 2 gramas por quilograma por dia. Um fisiculturista varia de 4 a 12, a 15, a 20 gramas por quilograma por dia. Tá certo? Ah, mas só que eu tenho muita cãibra, eu tenho problema com cãibra. Então, assim, aquele leite que você toma, que está rico em cálcio, aquele cálcio do leite, ele serve para quê? Para contração muscular. Ele não serve para densidade óssea. Porque o nosso organismo, ele ingere nós ingerimos a quantidade necessária de alimento e o nosso próprio organismo produz o cálcio necessário para os ossos. Agora, nós temos um cálcio, nós temos
o cálcio que é necessário para a contração muscular. Aí vem do leite, por exemplo, do couve, entenderam? Então, assim, são duas coisas distintas. Então, o que você precisa? Uma alimentação rica. O que é uma alimentação rica? Você pega o arroz, 3 quantidades de arroz para uma de feijão, a palma da sua mão de proteína, de carne, e uma salada colorida. E não se esquecer do azeite. Ele é fundamental, tanto no controle do colesterol, do triglicéridos, quanto na ingestão, para funcionar o intestino. É isso. Ótimo. Antônio, uma pergunta que eu separei para você, que eu queria saber, é porque assim, eu observo muito trabalho do Antônio, às vezes eu estou lá na academia, estou fazendo exercício, aí quando chega um paciente novo, ele faz toda a verificação física do paciente, mede pressão, mas muitos pacientes já vêm com algum tipo de comorbidade, né? Como pressão alta, diabetes. Queria saber com você uma curiosidade. Se algum paciente já chegou com algum laudo para você de osteoporose, algum laudo de densitometria óssea indicando que é uma osteoporose, ou até uma carta do médico dizendo que é um paciente que tem um tipo de osteoporose mais severa. Sim, já teve. Normalmente, as mulheres, infelizmente, né? Vocês, mulheres, sofrem muito. Gente, eu moro numa avenida em frente a uma UPA e uma UBS. Então, assim, é carro de ambulância, o dia inteiro esse aqui mesmo. Eu adoro esse barulho. Eu gosto do furdunço. Bom, vamos lá. Normalmente, as mulheres, elas são acometidas pelo efeito, né? Pelo efeito da menopausa, e isso acaba atingindo diretamente a osteoporose, entendeu? Então, assim, normalmente as mulheres têm... vou dar um exemplo. A minha mãe, ela tem 83 anos. Ela faz exercício, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Eu levei uns 15 anos para convencer ela a treinar. Depois que ela começou a treinar, com 2 anos ela... tô bem, não precisa mais. Aí o médico chamou a atenção dela, ela voltou a treinar. Hoje ela tá bem. Tá com 83 anos, mas ela tem dores na região lombar e na torácica, por conta da menopausa. Então, o que eu faço? Eu passo exercício físico regular para ela, para essa região, para potencializar a tensão mecânica e ela produzir mais osteoblastos e diminuir o efeito da osteoporose. Então, assim, quando a mulher vem e ela fala para mim assim, eu tenho eu tenho osteoporose. Aí eu pergunto, por quê você tem? Ela fala, não, porque eu fiz o exame e o médico falou que eu tenho. Eu falo, então tá bom, então você vai trazer esse exame para mim. Ou quando ela fala que sente uma dor extrema na região lombar, cervical, torácica, eu peço o quê? Um exame, que ela faça um exame. Isso vai trazer para mim onde está o foco da dor e a densitometria, é isso, né? Densitometria óssea. Isso. Exatamente. De como está. Porque se a dor está grande, quando ela faz a tomografia, vai aparecer lá. E aí, o que seria a osteoporose? Você vai olhar os ossos. Imagina que isso aqui é o osso do fêmur. Na tomografia computadorizada, ele vai aparecer cheio de buraquinho. E uns buraquinhos maior do que o normal. Ele todinho. Quer dizer o seguinte, que a osteoporose está ali, presente. Quando você começa a fazer o exercício físico regular, o músculo que está inserido naquele osso começa a causar tensão mecânica. Essa tensão mecânica seria a contração muscular, vai causar nos ossos o chamado... como é que eu vou explicar para vocês? Seria o dano tecidual no músculo e, ao mesmo tempo, microlesões ósseas. E essas microlesões vão estimular o seu próprio organismo a produzir o cálcio para correção dos ossos.
É por isso que você vê aquele cara de 70, 80 anos, musculoso, forte, sem problema com osteoporose. Aquela mulher de 60, 70, 80 anos, bem fisicamente, ótimo, sem problema nenhum. Por quê? Porque eles têm uma vida ativa, entendeu? Então, a contração muscular gera o quê? Microfraturas. Essas microfraturas nos ossos vão estimular o seu organismo a produzir mais osteoblastos. Esses osteoblastos vão corrigir esta osteoporose. E aí vai preencher aqueles buraquinhos que eu falei para vocês. E o osso vai ficar todo branquinho, bonitinho, pronto para o estrago. Complementando um pouquinho, o osso, ele tem uma microarquitetura, né, dentro dele. Então, naturalmente, por ele se tratar de um osso trabecular, ele já vem com esses furinhos, naturalmente, que a gente fala que parece muito com aquele chocolate soufflé. Você abre um Isso, é. quebra, parece o ossinho na parte de dentro dele. Então, a gente chama essa parte interna do osso de microarquitetura. E a osteoporose, ela é o quê? Ela é simplesmente uma diminuição da densidade desse osso. E automaticamente ela acaba também tendo uma diminuição da cortical óssea. Então, uma coisa leva a outra, né? E a cortical óssea, ela é como se fosse a capa do osso, então ela é muito mais firme, né? Então, para quebrar tem que ser uma pancada muito forte ali, num osso bom. Já um osso que tem fragilidade, ele numa pancada, num tombo de própria altura, ele vai acabar tendo um trauma maior, né? E eu tive uma pergunta aqui pelo WhatsApp, de uma amiga que perguntou para mim, por que então na tomografia já não tem um diagnóstico de osteoporose? Então, vou entrar um pouquinho, essa parte mais técnica, vou explicar um pouquinho antes de fazer uma outra perguntinha para o Antônio, né? Falo que o nosso tempo daqui a pouco já está acabando. Bom, o raio-x, vamos supor, se você pegar um paciente de 80 anos, né, óbvio que ele vai ter uma diminuição da densidade mineral naturalmente por conta da idade, né? Então, quando você tem um raio-x de um paciente, nós que temos já a experiência de olhar um raio-x, nós vamos olhar e vamos falar, esse paciente é um paciente osteoporótico. No matomo, como o Antônio falou dos detalhes, também vão aparecer. Por quê? Porque vai começar a ter uma diminuição dessa microarquitetura que a gente chama de trapézios, né? E aí, as paredes dela, então imagina, a gente tem um círculo. E aí, esse círculo, quando o osso é bom, vai os furinhos, né? Então, em volta dele são as paredes. E aí, essas paredes, elas são mais firmes. Com a diminuição, elas vão afinando. Por quê? A gente vai tendo uma diminuição delas, mas vai tendo pouca reposição, por conta da ação da menopausa em diante, principalmente na mulher. Nos homens são outros fatores, como diabetes, cigarro, sedentarismo, aí entre os outros fatores de risco. Já na toma, a gente não consegue dar, assim, a gente tem a tomografia para medir a densidade, a diferença dela com a densitometria é o alto custo e também a radiação. Na tomografia, a gente tem uma radiação muito maior do que a densitometria. A densitometria é o padrão ouro, porque ela vai detectar a densidade mineral desse osso, a quantidade, vai também produzir, nesse paciente, pouca dose de radiação, então é mínima dose de radiação, né? E então, por isso que hoje ela é o padrão ouro em diagnóstico da osteopenia e osteoporose, tá? A osteoporose, ela não tem cura. Então, uma vez detectada, o que a gente tem que fazer? É tratar, Exato. né? Como qualquer doença que não tem cura, mas ela tem tratamento. E qual seria esse tratamento? Tentar fortalecer a região onde está o osso, né? Que são as regiões mais acometidas, que é a coluna. No caso, como a mãe do Antônio, que ela sente muita dor na coluna, na transição entre a torácica e a lombar, e ela sente muito desconforto ali, que é uma ação, provavelmente, pós-menopausa, né? E uma Exato. ação de osteoporose, 80 anos não tem como escapar. Lembrando, gente, que se a gente for seguir a regra mesmo,
Uma mulher, ela deve fazer acompanhamento com a densitometria óssea a partir dos 65 anos, viu, Ana? Exato. Mas hoje a gente já está mudando isso, né? Então, eu até brinco que não é mais uma regra, né? Hoje a gente faz já quando a mulher entra em menopausa, então aos 50 anos, 50 e poucos anos, a mulher já realiza, né? E assim, eu estou me direcionando às mulheres. Mas nós temos outros casos de osteoporose secundárias, que é como o da diabetes, pacientes com cirurgia bariátrica, que são importantes estarem acompanhando também, mas nosso foco hoje é da mulher, tá? Vou fazer mais uma pergunta aqui para o Antônio, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, mas a gente está fechando, né? Teve uma pergunta aqui da Fátima, que ela perguntou sobre a vitamina D, que era isso que eu queria que você falasse um pouquinho, sobre a ação da vitamina D, da vitamina C no organismo. Vamos lá então. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Infelizmente, com a pandemia, algumas coisas surgiram de forma abrupta, mas foi de forma positiva. Infelizmente, teve que ser na pandemia. O quê? As pessoas entenderam que o exercício, não estou falando atividade física, tá? Estou falando de exercício físico regular. As pessoas perceberam que o exercício físico regular ele é essencial para a saúde física. E os governantes entenderam que é essencial para a saúde pública. Por quê? Gasta menos. Quando você se exercita, você gasta menos. Esse é um ponto. Dito isso, muitas pessoas ficaram com déficit de vitamina D durante a pandemia. Quando você tem menos do que o necessário de vitamina D, você acaba tendo menor absorção dos nutrientes necessários para a produção de, por exemplo, osteoblastos. Porém, algumas pessoas teve que fazer durante a pandemia ingestão de farmacológico rico em vitamina D, especificamente vitamina D. Entende? Então, assim, tomar um sol pela manhã entre 8 e 9 horas é bom? Não só é bom, é essencial. Faz parte. Tá? Porque o nosso organismo precisa da vitamina D não só para produzir os minerais ósseos, quanto para absorver o cálcio do leite. Um exemplo. Para a produção de vitamina C. Nós não produzimos vitamina C, nós necessitamos dela, nós ingerimos ela, entendeu? Então, assim, o que o exercício físico regular faz? Com que você tenha maior sensibilidade a isso e que você faça isso com mais qualidade, com mais eficiência. Entenderam? Tá certo? Dito isso, o que eu quero falar para vocês? Tem muito fanfarrão, tem muito. E agora eu vou chutar contra o meu próprio gol. Tem muito fanfarrão, tem muito cara aí vendendo gato por lebre. Porque vamos fazer um exercício funcional. Gente, exercício funcional é balela. Eu falo aqui com vocês de forma correta, embasado na ciência. Mostra para mim uma meta-análise em cima do exercício funcional para mulheres. Por quê? Porque você não tem controle da carga, da execução, do tempo de execução, do intervalo da execução. Você não tem controle disso. Se você não tem esse controle, você não consegue fazer uma pesquisa científica. Se você não tem como fazer, essa pesquisa não é aceitável. Então, não existe meta-análise. Quando foi criado o tal do exercício funcional? Quando começou ali em 2004, 2005, as pessoas, os profissionais de educação física, atuarem em empresas. E lá dentro da empresa, no escritório, tem o quê? Naquela merda. Vou rasgar o vermelho. Dane-se. O que tem lá? Não tem bosta nenhuma, não tem aparelho, não tem nada. Tem que fazer o quê? Usar o que tem e tornar funcional.
Então se tornou exercício funcional. E essa bosta não serve para nada. Você quer melhorar a sua condição física? Você quer melhorar a sua capacidade de absorver nutrientes? Você quer melhorar a sua vida útil? Você quer prolongar a sua vida? Você quer uma condição? Você quer o elixir da vida? É o exercício físico regular. O que é o exercício físico regular? O que a ciência fala sobre isso? Ela fala o seguinte, e eu falo para vocês, existem milhares de meta-análises dizendo que é o seguinte: o exercício físico regular combinado com a contração mecânica, que seria o exercício resistido, combinado com o aeróbico, ele fornece às pessoas o resultado necessário para ter uma vida saudável. Ponto. Ah, mas eu faço step. Essa merda aí já saiu de foco, já foi provado e comprovado que o step causa problema nas articulações de joelho. Ah, mas eu faço funcional. O seu professor está te enganando. Essa merda aí não serve para nada. Ah, mas eu faço funcional, tem 5, 6 estações. Ele não consegue controlar. Quando que um professor consegue controlar 10 estações de um exercício físico regular, peso, carga, frequência, execução, tempo de execução, intervalo? Não consegue. Por que as academias aderiram a isso? Porque é o seguinte, tira as pessoas da sala de musculação e coloca 20, 30 pessoas dentro de uma sala de ginástica. E desocupa a musculação e consegue ter mais alunos. Essa é a bosta do exercício físico funcional que eles falam que funciona. Mas se você quer, para quem não está fazendo nada, qualquer merda serve. Mas se você quer uma coisa séria que funciona, é o exercício físico resistido combinado com aeróbico. Você quer ter maior absorção dos nutrientes que você consome durante o dia. Se você faz uma alimentação saudável, rica em nutrientes, e aí eu vou traduzir para vocês, para cada porção de arroz, que seria 3 porções de arroz, uma de feijão, a palma da sua mão de carne e uma salada bem diversificada, com azeite. Maravilha. Ah, mas eu gosto de tomar refrigerante antes do almoço. Não toma essa merda que você não serve para nada, só enche o saco. E só causa problema. Ah, mas eu gosto de tomar refrigerante ou um suco depois do almoço. Também não toma isso aí que você vai dar problema. Entendeu? Por quê? Porque quando você fica muito tempo sem comer, de 3 a 4 horas, você tem um aumento do cortisol por causa da ansiedade para comer. Automaticamente, quando você toma um suco, quando você come alguma coisa rica em gordura e açúcar, antes ou depois do almoço, você sinaliza para o cortisol, que é para ele abrir a porta da molécula de gordura e armazenar mais gordura. Qual de vocês um dia não esteve morrendo de fome, teve que sair, teve que fazer um fubá, sei lá, ir lá no shopping, comprar um negócio, passou 3 horas lá no shopping, ficou morrendo de fome e comeu um McDonald's. E matou a fome. 30, 40 minutos depois, a fome estava dobrada. Por quê? Por causa do cortisol. Então, você quer melhorar a sua absorção de nutrientes? Faça exercício físico regular, não caia na balela de profissionais que gostam de enganar e se alimentem corretamente. Esse é o segredo. Ou seja, a gente tem que manter uma alimentação saudável para que a gente consiga manter os nutrientes no nosso corpo, né? Lembrando que à noite a gente tem uma queda do cortisol. Por isso que o Antônio falou que o ideal é a gente tomar sol na parte da manhã, justamente porque é o horário que o nosso corpo requer muito mais energia, ele já está pedindo muito mais energia. Pessoal, o Antônio é assim, ele é na pancada mesmo. O Anderson falou assim, na pancada, mas ele é assim mesmo, ele é muito autêntico, o Antônio. Eu falo que ele é doido, é assim mesmo, mas eu amo esse tempo dele, porque ele faz entrar na nossa Eu sou um mente. Shrek. Ele é, gente, ele é o Shrek mesmo. E assim, um dia eu vou convidar o Antônio para uma palestra lá no IoT, se Deus quiser, a gente vai combinar uma palestra aí ou em outro lugar. Os colegas que realizam palestras, aí, ó, o Antônio está aí disponível, contem com ele, sigam lá a página dele. Gente, já deu nosso horário, já passou 1 hora aqui de live. Se deixar, a gente fica muito tempo. Se vocês quiserem, podem encaminhar perguntas
no Instagram do Antônio e no meu também, que a gente vai estar respondendo, a gente vai estar participando. Sigam a página. Mais pra frente a gente vai fazer mais uma live junto. E podem perguntar, viu? Quem Antônio, gostou, né, gostou, né? Eu espero que todo mundo tenha gostado. quem Acredito que sim. gostou, pede para ela que a gente marque uma nova live. A gente marca um novo tema. Deem aí uma ideia de tema que a gente vai gostar muito. Antônio, queria te agradecer, amigo, mais uma vez. Nossa, amei estar aqui com você. Né? Obrigada, obrigada pela força sempre. Obrigada por ser a pessoa que você é, autêntica. Parabéns pelo seu aniversário, hoje é aniversário do Ah, Antônio. Que é, Deus 47. abençoe seu dia, sua vida. Vai lá comemorar agora com a família, com seus filhos lindos. Tamo junto, viu? Obrigada por tudo. Espero que tenham todos gostado. Para quem está assistindo Pode e quer fazer? iniciar um programa de exercício físico regular, vai. Ah, eu não posso ir a semana inteira, vai 3 dias. Não posso 3 dias, vai 2. Para quem não está fazendo nada, a metade é o dobro. E É verdade. é melhor lamber do que cuspir. Vai É lá, verdade. faz essa merda e para de tirar a bunda do sofá e vai treinar, cacete. Agora, só porque ele falou isso, eu tô indo fazer uma caminhada no horto. Peraí, Antônio, meu esposo quer fazer uma pergunta. Peraí. Aqueles aparelhos, aquelas pracinhas lá funcionam mesmo. Ah, ele quer saber se aqueles equipamentos que tem em praça, que os idosos Funciona. usam, eles funcionam mesmo. Funcionam? Funciona. Aí, gente, não tem desculpa que não tem dinheiro para fazer academia aí. Para quem não está fazendo nada, qualquer merda serve. Valeu, gente, ó, de coração, obrigada pela presença de todos. Obrigada, Antônio, mais uma vez. Te vejo amanhã. Beijo no coração de cada um. Mãe, pode vir caminhar aqui comigo. Ô, maridão, meus parabéns. Sua esposa é uma excelente profissional. Ela treina muito com afinco. E quando ela recebe seus elogios, ela fala para mim. Elogie sua esposa, rapaz. É verdade, eu elogia bastante. Ela elogia bastante. É verdade, verdade. Obrigada, Pessoal, amigo. um beijo no coração. Curtam minha página. Sigam minha página. Siga a página da professora. E Deus abençoe a cada um de vocês grandiosamente e conceda-lhes todos os desejos do coração, tá bom? Em nome de Jesus. Deus abençoe. Saúde, paz e liberdade. Amém. Tchau. Beijo.